olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Senhor, abençoe esse dia, que seja tudo conforme a tua vontade. Nós consagramos a ti, Senhor, nosso dia, esse momento, a vida da Helena, que está fazendo aniversário hoje, do Arthur, que é quinta-feira, mas nós vamos comemorar hoje. Senhor, coloca a tua mão sobre cada um deles, em nome de Jesus. Meus filhos são do Senhor. Em nome de Jesus, minha casa é do Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Bora ler a Bíblia? Bora. Hoje, capítulo 5 ao 8. Vou começar aqui já a leitura. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro. A tomarás e a farás passar pela tua boca e pela tua barba. Bom dia, Dani. Bom dia. Nós estamos lendo a Bíblia em Ezequiel, capítulo 5, hoje. Tá? Quem quiser acompanhar. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás toda a terça parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade. E a outra terça parte espalhará o vento. Desembainharei a espada atrás deles. Desta terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da sua veste. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás. Dali sairá fogo contra toda a casa de Israel. Esses versículos do 1 ao 4 aqui falam sobre uma encenação simbólica final de Ezequiel. Ela é relativa ao perigo iminente contra Jerusalém, que foi registrada aqui. Para os israelitas, rapar a cabeça indicava vergonha e tristeza, e por isso que Deus traz essa mensagem, porque aquele povo estava desobedecendo a Deus muito, e Deus é um Deus justo, Então, ele estava mostrando ali a tristeza dele. Ele estava mostrando que o povo, ele tinha feito coisas terríveis. E realmente, gente, não é coisinha pequenininha, não. O povo realmente estava perverso, estava... Nossa, as coisas que falam aqui em Ezequiel, que a gente está acompanhando, ao decorrer dos dias... A gente está lendo, fazendo um cronograma anual da leitura da Bíblia. Todos os dias estamos aqui às 7h07, se você quiser acompanhar os outros dias. E assim, é terrível o que aquele povo estava fazendo. Então vamos continuar, mas a leitura é forte. Então tem que ter estômago para ler, tá? É um relato de que aconteceu. As causas do cerco de Jerusalém. Versículo 5. Assim diz o Senhor: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações, e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Bom dia a todas vocês. Graça e paz, pastora Grace. Portanto, assim diz o Senhor, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao redor e não tendes andado nos meus estatutos. Então, ou seja, o povo escolhido para ser o povo de Deus estava mais perverso do que as pessoas que não acreditavam em Deus, do que as pessoas que não serviam a Deus, entende? Nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os meus direitos das nações ao redor de nós. Por isso, assim diz o Senhor Deus,
Eis que eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão a seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não pouparei. Uma terça parte de ti morrerá e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em derredor de ti, e outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio e ludíbrio, de escarmento e espanto. Não é fácil não, né, gente? A gente já vai falar sobre o canibalismo aqui. Então, ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos contra ira e indignação, em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Quando despedir as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras que eu enviarei para vos destruir, então aumentarei a fome entre vós e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome e bestas feras que te desfinharão, e peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Bom dia, bom dia, bom dia, Valéria, Mai, Lúcia, Ateliê dos Sonhos, Silvânia, Pastora Grace, Rosana, Jaine, Dani, Marci, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Gente, estamos falando sobre um tema forte aqui de Ezequiel, né? E aqui o canibalismo é citado no Pentateuco como uma das maldições associadas ao castigo de Deus por violação da aliança. Essas práticas de fato ocorreram quando a queda de Jerusalém, quando o povo foi ali levado cativo para a Babilônia, né, e ficaram alguns na terra ainda de Jerusalém, eles não tinham nada para comer. E aí as mães tinham que comer os filhos tinham que comer os pais, né, as mães. Então, gente, é um trem terrível que aconteceu ali. Vamos lá pro capítulo 6. Profecia contra a idolatria de Israel. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vós, destruirei os vossos altos, ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos, porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos olhos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos ficarão desolados,
para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados, e os vossos ídolos quebrados e extintos. Os vossos altares do incenso serão eliminados, e desfeitas as vossas obras. Os mortos da espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Bem-vindas, bem-vindas. Aqui no capítulo 6, do 3 ao 4, 3 e 4, né? Fala sobre os altos. Os altos são considerados, são condenados, na verdade, né? Repetidas vezes no Antigo Testamento por representarem uma combinação comprometedora de adoração a ídolos cananeus e a verdadeira adoração ao Senhor. Os altos eram usados para holocaustos de animais e vários ídolos. Os altares de incenso eram pequenos suportes com vasilhas e especiarias, ervas aromáticas e outros materiais. Então, é isso que significa esses altos aqui na Bíblia, né? Porque aqui ele fala no versículo 3: Eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vós, destruirei os vossos altos, ou seja, seus altares, né? Ficam desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Então, não vai adiantar nada você ter construído altares para outros deuses, porque o Senhor fala aqui que a ira dele seria tão grande, né? E foi tão grande o furor dele que ele iria destruir os altares feitos para esses deuses. Vamos então para o versículo 8 e aí a gente vai comentar. Vamos ler do versículo 8 ao 14 e a gente comenta. Acompanhe na sua Bíblia, que é muito bom, e você já faz o seu devocional com Deus, tá bom? Esse é um incentivo para que você leia a Bíblia inteira, completa, porque a palavra do Senhor ela é feita para ser lida, não para ficar aberta em cima da mesa, do lado da cabeceira, nem para ler só uma parte dela, ou só um capítulo, ou só um livro. Muita gente gosta de Salmos, Provérbios, ou só do Novo Testamento, mas se Deus colocou na Bíblia, é porque Ele quer falar conosco, amém? E precisa ser lido. Versículo 8. Mas deixarei um resto, portanto, alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim, os que dentre vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro. Pois me quebrarei por causa do meu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor, e não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate as palmas, bate com os pés e dize: por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor. Então sabereis que eu sou o Senhor. Quando seus mortos a espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cimos dos montes e debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume e todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto até Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Então vamos comentar aqui do versículo 8 ao 10. A sobrevivência de um remanescente também foi proclamada no meio do pronunciamento de Ezequiel.
Sobre o juízo vindouro, a adversidade do exílio, a fome e a espada levariam por fim o fortalecimento do povo. Dá para imaginar que tudo isso iria acontecer para que aquele povo seja fortalecido? E a gente tem que dar graças a Deus, e eu até me emociono, que o Senhor é misericordioso e Ele mandou Jesus para nos salvar, né? Nos livrar da espada, nos livrar de todo o mal. E a gente tem que dar graças a Deus, porque essas coisas hoje em dia não são tão comuns, né? Aqui para nós, principalmente. Guerras, né? Povo levado cativo, essas coisas, levado como escravo. Graças a Deus. E aqui no 14, que finaliza o capítulo 6, fala sobre a identificação de Ribla, que é incerta. Alguns sugerem que seja referência a Almon de Blad ou Bet de Blad, que fala em Números e em Jeremias. Vários manuscritos judaicos registram Ribla, que era uma cidade localizada ao norte de Damasco. As letras em hebraico R e D são tão semelhantes que um escriba poderia ter feito a mudança facilmente. De qualquer maneira, o ponto de destruição absoluta permanece o mesmo, né? Então, vamos passar para o capítulo 7. Nosso penúltimo capítulo aqui hoje. Hoje os capítulos são pequenininhos, né? Vamos lá, então, ler. Vamos ler até o 13. E aí a gente comenta. E depois a gente lê o restante do capítulo e comenta novamente. Não, vamos ler o capítulo todo. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo. Vamos ler até o 7, comenta. Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor, Deus acerca da terra de Israel. Haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos. E farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbulação, e não da alegria sobre os montes. Aqui no versículo 7 fala sobre o dia. Uma expressão comum usada em escritos proféticos refere-se ao dia do Senhor, um tempo de juízo decisivo. Então, esse seria o dia, né, que Deus preparou para isso. Bom dia, Bispa Dulce. Bom dia, bom dia. Vamos ler então o versículo 8. Agora em breve, bom dia, Claudinha, bom dia, Kaline. Deixa eu ver quem tá aqui. Valéria, Bispa Dulce, Pedro, Carline, Magda Gonçalves. Bom dia, sejam bem-vindos. Versículo 8. Agora, em breve derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade segundo os teus caminhos. Assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, que firo. Então aqui no 8 fala, derramarei o meu furor, entre aspas, né?
É uma expressão comum usada pelos profetas para descrever os juízos de Deus. Então, Deus usava muito essa expressão. A alegoria é uma taça cheia até transbordar, que seguida é esvaziada. Meu Deus, terrível, né, gente? Versículo 10. Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegre e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Então, aqui nesses versículos do 10 ao 12, essa expressão já floresceu a vara, né? E a outra expressão, levantou-se a violência, sugere que o juízo de Deus encerrou a proliferação desenfreada do comportamento humano pecaminoso, ou seja, de uma vez por todas ali. As atividades comerciais normais cessariam quando viesse o juízo de Deus. A rotina diária da vida conhecida até então pelo povo de Deus acabaria. Quem lembra daqueles filmes? Eu fico na minha cabeça, na minha mente, constantemente com a imagem daqueles filmes que a gente já viu, né? Do final do mundo, do fim dos tempos, onde as pessoas vão procurar comida, não vão achar, vão procurar no mercado, não vão achar, as pessoas vão saquear tudo, né? Saquear tudo e tal. E isso não é no final dos tempos, né, gente? Porque desde aquela época isso acontece. Então não é algo pro futuro, é algo que já aconteceu. E é porque assim, a gente acha que tá muito longe, sabe? É isso que eu quero dizer. As pessoas acham que tá muito longe, tá muito difícil de acontecer. E, sabe, a gente nunca sabe, né? Mas imagina aquele povo ali que aqui fala que ninguém mais ia comprar e nem vender. Então, é nesse sentido, né? Ninguém ia ter mais nada para comer, nem para se manter. Versículo 13. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocarão a trombeta e prepararão tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora esta espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, e o que está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se alguns deles fugindo escaparem, estarão pelos montes como pombas nos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis, e todos os joelhos em água. Cirgir-se-ão de pano de saco, e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha e calva em toda a cabeça. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro se poderá livrar o dia da indignação do Senhor. Então é como se o povo guardasse ali, né, a riqueza, o ouro, a prata, juntasse tesouros, dinheiro. É o famoso dinheiro debaixo do colchão. Aqui, né, para muitas pessoas, aqui os antigos. Só que isso daqui, você acha que pode te livrar, pode te salvar e te ajudar nesses dias, mas aqui o Senhor fala que a indignação do Senhor era tanta que eles não saciarão sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isso lhes foi o tropeço.
para cair em iniquidade. Isso lhes foi o tropeço. Então, acaba que o próprio dinheiro, a própria riqueza, né, o próprio egoísmo foi o que fez eles estarem passando por essa situação. Quando Deus fala, ele dá a última palavra e já era, né? Não adianta a gente tentar fazer nada, nem com muito dinheiro. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Portanto, eu fiz que isso lhes fosse por sujeira, e o entregarei nas mãos dos estrangeiros por pressa, e aos perversos da terra por despojo. Eles o profanarão. Desviarei deles o rosto e profanarão o meu recesso. Nele entrarão profanadores e o saquearão. Aqui fala o meu recesso, né? O que é isso? O meu recesso se refere ao templo de Jerusalém. Então, aqui no 22 fala, profanarão o meu recesso. Para a gente entender, era o templo em Jerusalém. 23. Faze cadeia, porque a terra está cheia de crimes e de sangue, e a cidade cheia de violência. Farei vir os piores de entre as nações, que possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes. Seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, eles buscarão paz. Mas não há nenhuma. Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profeta, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. Minha orelha coçando do nada. O rei se lamentará, e os príncipes se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo, segundo os seus caminhos. Lhes farei, e com seus próprios juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Visão das abominações em Jerusalém. Então, vamos passar para o nosso último capítulo de hoje, capítulo 8. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Eita, é forte. Vocês estão preparados? Olhei e eis uma figura como de fogo dentre os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como um resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocava o ciúme de Deus. Olha aí, gente, no versículo 3, então, muito interessante, né? Fala sobre os ciúmes. A imagem dos ciúmes foi identificada como uma imagem da deusa da fertilidade cananeia, Aserá, que Manassés havia edificado no santuário do templo, embora tivesse tido retirada durante a reforma de Josias. Parece que a idolatria fora restabelecida após a morte de Josias. Então, essa imagem de ciúme era uma imagem de uma deusa da fertilidade cananeia, né? No versículo 4, eis que a glória do Senhor de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Entre os detalhes da visão de Ezequiel do templo, em Jerusalém estava o movimento progressivo da glória de Deus, simbolizando a sua presença, de dentro do templo até um monte a leste da cidade.
Este monte foi edificada como o Monte das Oliveiras. Ele me disse: filho do homem, levante agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que o lado norte, à porta do altar, estava essa imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levantou à porta do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazinas, filhos de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Olha aí. Então, os maiores aqui, anciãos da casa de Israel, né, estavam ali em pé, reverenciando essas pinturas abomináveis com incensários, né? Ou seja, um incenso, perfume. Então me disse: viste, filho do homem, e os anciãos da casa de Israel fazem o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse ainda: tornarás a ver maiores abominações do que estão fazendo. Então aqui Ezequiel retratou o fracasso dos anciãos de Judá, né? Ao adorar ao Senhor, em adorar ao Senhor corretamente. Em seu lugar, eles, secreta e desafiadoramente, praticavam a idolatria. A menção de Jazinas, filho de Safã, ressaltou a extensão da apostasia, pois Safã fora um líder durante a reforma de Josias. Então, os anciãos eram homens de muita honra, né? De respeito. Bom dia, linda. Bom dia, bom dia. E eles estavam ali achando que Deus não estava vendo o que eles estavam fazendo, né? E, gente, quantas pessoas hoje em dia são assim? É muita gente, né? Versículo 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamos. Tamos era um deus babilônico da natureza ou vegetação, o marido e irmão de Istar, que supostamente morria no verão e retornava à vida na primavera, conforme aqui o que o povo acreditava, né? A visão de Ezequiel ocorreu em setembro, quando a terra na Palestina estava tão seca que as mulheres pranteavam por alívio e fertilidade para a terra. O envolvimento das mulheres israelitas no ritual de pranteamento para Tamos, na entrada do santuário de Deus, era mais uma indicação da idolatria ostensiva. Mais tarde, o calendário judaico incluiu um mês de Tamos. Meu Deus. Então aqui a gente vê a figura
de anciãos e vemos a figura de mulheres, ou seja, eram todos desobedientes, que estavam adorando outros deuses. Versículo 15. Disse-me: vês isso, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que essas. Versículo 16. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre os pórticos e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente adoravam o sol, virados para o oriente. Gente, tá vendo que tá complementando, né? Os anciãos, as mulheres, agora 25 homens. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá? O que fazem eles, as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os trarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Gente, eu me emocionei aqui porque eu senti a dor de Deus nesse momento, sabe? Eu senti a dor de Deus falando assim: vê, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Então não tinha mais saída. Era todo o povo corrupto, povo terrível. Aqui no 16 e 17 fala: estes homens provavelmente eram sacerdotes, pois por ficarem de pé com as costas voltadas para o santuário, eles estavam deliberadamente rejeitando a Deus em favor de algum outro tipo de adoração ao sol. Chegar o ramo ao seu nariz refere-se à obscura expressão idiomática hebraica, provavelmente tratado de algum gesto ofensivo ou insultuoso. Então você imagina, nosso Deus Todo-Poderoso, né? Que criou os céus e a terra. Deus que tudo vê, Deus que tudo pode, Deus que nós servimos. O Deus que nos chama de filhos. Ele estava ali muito triste, muito triste. Deus é uma pessoa. Então, da mesma forma que nós temos sentimentos, ele também tem. Então você imagina a mãe ou um pai vendo um filho fazendo uma coisa terrível, abominável, tanto que essa mãe, esse pai vai chorar, vai se entristecer, vai se irar. Tanto que essa mãe, esse pai vai cortar o coração, sangrar o coração com a desobediência, com vendo tudo aquilo que eles ensinaram estava sendo desfeito, estava sendo ali nada, né? Não estava adiantando de nada. Então, nossa, é muito forte. É muito forte, né? Você pensa, você já pensou isso, em se colocar no lugar de Deus? Meio louco, né? Mas só nesse sentido, né? Não de querer ser Deus em hipótese alguma, mas em pensar, gente, você cria um filho e esse filho vai totalmente contra tudo que você
quer para ele, a vontade, sua vontade para ele. Porque nós temos vontades para os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos sejam prósperos, que sejam grandes homens e mulheres. Nós queremos coisas maravilhosas para os nossos filhos e com Deus não é diferente. Deus também tem coisas grandiosas para nós. Só que os filhos, muitos deles não querem. Muitos deles não querem aceitar, não querem viver em obediência. Muitos deles acham que nem tem um pai. O seu pai ou sua mãe é responsável por tudo que acontece com você? Me responde. Seu pai e sua mãe, um minuto. Seu pai e sua mãe é responsável por tudo. Então Deus também não é responsável por tudo. Você tem o livre-arbítrio, todos temos, né? Então não adianta tentar responsabilizar Deus. Não tem como. E aí você imagina o seu próprio filho rejeitar você e falar: não, você não tem autoridade sobre mim. Eu não gosto de você. Ou às vezes faz pelas costas. É muito forte. Então, eita atrás de eita. Vamos fazer a nossa oração para a gente finalizar. Senhor, meu Deus, meu Pai, misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor, misericórdia, meu Pai. Senhor, hoje nós entendemos um pouquinho do que o Senhor sente. Nós entendemos um pouquinho, uma faceta ali do que o Senhor sente, Pai, quando nós desobedecemos. Quando o povo cai, quando o povo é egoísta, o povo é tantas coisas. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, meu Pai. Senhor, nós queremos reconhecer a Tua soberania todos os dias, a Tua autoridade sobre nós. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é aquele que nos molda diariamente pelo fogo consumidor, que é o Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, pela vida, por tudo, pelos livramentos. Agradecemos, Senhor. E nos ajuda nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor. Humildemente, nós te pedimos e clamamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Um ótimo domingo para vocês. Deus abençoe. Até amanhã. Estamos começando mais cedo, 7h07 mesmo, porque eu saio da mentoria que a gente ministra, eu ministro, né? A gente faz a mentoria Forjadas pelo Fogo 6 da manhã até às 7. E aí até 7h07, 7h10 eu entro aqui, tá bom? Deus abençoe. Beijo, beijo. Até amanhã. Beijo, pastora Grace, linda, Valéria, Carline. Até amanhã. Espero vocês.